Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana e hoje é um vídeo que está atrasado, pero no mucho, com 8 leituras especialíssimas para o ano de 2023. Enzo, roda a vinheta! Amores, olá! Precisamos ter metas, né? Então é o seguinte, esse vídeo ele demorou para sair porque eu fico um pouco tensa, né, com livros que são os tais calhamaços, né, livros de volume de encontro mesmo de leitores e volume de muitas páginas, porque eu sou um ser humano que lê muito devagar. E para manter a periodicidade do canal, e porque também eu gosto de contemporâneos, às vezes cai um livro, uma indicação, alguma coisa assim que eu gosto de colocar aí no meio do caminho, eu fico um pouco tensa ao fazer essas listas. Mas, guerreira em 2023, trouxe 8 livros gordinhos que eu tenho a intenção de ler. Alguns deles já estão mais ou menos lidos, alguns deles são releituras, que eu quero compartilhar com você para que a gente se acompanhe aí ao longo do ano. Então, são essas 8 obras, mas, além delas, para manter a periodicidade de terça e sexta do canal, entram livros que são livros mais curtos e tal, ou livros que serão lidos repentinamente, como eu disse, enfim, outras coisinhas. Então, vamos lá. O primeiro grande russo desse ano de 2023 é Crime e Castigo. Crime e Castigo é daquelas leituras únicas, né, universais, que todo mundo tem que ter. É a história do Raskolnikov. E eu não vou ficar falando muito sobre os livros para que esse vídeo não fique tão longo. É uma história que a gente já conhece. Vai cometer um crime, vai ser castigado, vai procurar, inclusive, num dado momento, essa punição. Mas o que é mais interessante é que durante a leitura a gente entra na cabeça do Raskolnikov, nas crises do Raskolnikov e nas questões psicológicas de todo mundo que está aí no entorno dele. Então, grande promessa, já comecei, tá? Para esse ano de 2023. Outro livro já iniciado, já na verdade caminhei bastante nesse livro, mais um clássico latino-americano que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro, ele trabalha com a questão do realismo fantástico, um recurso usado muito, muito na América Latina, em momentos de ditadura, de complicações do século XX. No canal nós temos Pedro Páramo, por exemplo, e tem outro Garcia Marques também. Bom, não vou ficar falando muito do canal, vamos para o 2023, estou tentando, estou me esforçando. O que é legal nessa edição da Record? Quando a gente lê Os 100 Anos de Solidão, muitas vezes a gente se perde com relação... Ó, que bonitinho! A gente se perde... Ó, que bonitinho, né? Agora mostrando certo. A gente se perde com relação aos nomes, porque há muitas personagens com o mesmo nome. Essa edição, ela traz, veja aqui, uma árvore genealógica. Então, essa árvore genealógica, ela vai mostrando, por exemplo, aqui, veja, José Arcádio, ou então Coronel Aureliano. Coronel Aureliano tem 17 Aurelianos aí, no meio dessa história. Então, em muitos momentos, a gente volta, tá, para entender que Aureliano, que vai descendo aí na árvore, tá vendo? Tá? De que Aureliano se trata, que Aureliano está no meio daquela ação. Classicaço importantíssimo da literatura universal, vem para o canal esse ano. Esse aqui, vou deixar para daqui a pouco. Esse aqui também já comecei a ler. Tem filme novo, já existe mais de um filme sobre esse livro. É o inglês, O Amante de Lady Chatterley, tá? Do Lawrence. É uma história muito interessante porque esse amante é um amante permitido pelo marido. A gente vê de histórias como Ana Karenina, como o Primo Basílio, como a Madame Bovary, em que a gente tem uma traição que a sociedade destrói. Aqui tem uma outra perspectiva, certo? Então, mais uma leitura clássica para esse ano no canal. Eu tenho um projeto no canal que é o Projeto Oriente,
Quer dizer, na verdade isso não está escrito, tá? É um projeto da minha pessoa que não aparece como playlist, mas eu comecei a ler livros asiáticos e foi uma paixão, sabe? Da vontade de ler um atrás do outro. Então, para esse ano, teremos aqui no canal Pachinko, da Min Bin Lee, um livro da Coreia do Sul, mas que vai mostrar o momento da Coreia do Sul do início do século XX, vai mostrar a questão do Japão com relação à Coreia, outros aspectos do próprio coreano em si, tentando manter a sua nacionalidade, a sua identidade. É um livro, já comecei também, parece um livro de leitura rápida, tá? Então, logo teremos no canal. Aqui. Esse livro, eu ainda não sei muito sobre ele, tá? É um livro japonês, As Irmãs Makioka. São 4 irmãs. A história vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial, então pense na posição do Japão, né, com relação a essa Segunda Guerra. Então, são 4 irmãs que, até pela diferença de idade entre elas, vão apresentar um conflito entre a manutenção da tradição e a modernidade, a contemporaneidade, aquele momento da metade do século XX. Eu gosto desses livros que trazem relações familiares, mas eu gosto muito de livros que trazem relações entre irmãs, entre irmãos. Então, acho que vai ser uma tremenda de uma leitura. Minha expectativa é bem, bem alta com relação a essa obra. Eu tenho um desejo no canal de atirar para todas as origens, né? Franca atiradora de livros de diferentes autores, de diferentes regiões do mundo. Então, tem livro árabe, tem livro ucraniano, tem livro russo, tem livro inglês, tem livro de todos os lugares. Eu achei um livro grego, que na verdade é um livro importante da literatura grega, Vida e Proezas, de Alexis Zorba. Existe um filme chamado Zorba, o Grego, que foi inspirado nesse livro. Eu tenho uma grande questão que o Enzo acompanha muitas vezes, que é a seguinte: eu fico olhando para os meus livros, eu fico olhando para os meus livros e às vezes eu falo, quanta tragédia, quanta tristeza, sai sangue da estante ou lágrimas, né, inundando a minha sala. E às vezes eu fico procurando livros alegres. Não são livros light no sentido da leitura ser fácil, não é isso que eu procuro. Mas eu procuro livros que deem um impulso, sabe? Que no momento que você tá mal, o livro te levante. E com relação a Alexis Zorba, ele a história aqui é de um intelectual, tá, europeu que está cansado de uma vida triste, como eu falei, né, às vezes eu vou com livros alegres, e ele é incentivado a ir para a Grécia, para Creta. E lá em Creta ele vai conhecer o Zorba, que é uma pessoa assim, o Zorba ele é uma pessoa simples. E ele acredita que a vida tem que ser feita de alegria. Então ele vive de música, ele vive de danças, ele é um cara que trabalha, realiza trabalhos braçais, mas acredita nesse lado mais festivo da vida. E o nosso intelectual será contaminado por isso também. Tá? Então, é um livro que eu estou na expectativa, já peguei algumas vezes, não consegui dar continuidade. Às vezes eu pego calhamaços e não dou continuidade para não travar o fluxo do canal. Mas me dá uma certa tristeza. Então eu estou me organizando aí para dedicar um número X de horas por dia para a leitura dessas obras. Virá esse ano também. Esse aqui é um livro que acho que assusta muita gente, que é O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Por que esse livro assusta muita gente? Primeiro porque é um volume grande. O Cortázar, ele bebeu muito ele é argentino, né, mas viveu muito tempo em Paris e bebeu muito do surrealismo. Surrealismo, Salvador Dalí, René Magritte, aquela coisa que às vezes a gente fica penetrando ali naquele inconsciente, né, em manifestações que a gente custa muitas vezes a compreender. Pois é. Então, ele tem essa coisa, né, do surreal, de uma inventividade que às vezes é difícil a gente acompanhar, que é ler e reler. Mas o Jogo da Amarelinha tem mais uma peculiaridade. Então vamos lá. O que é a amarelinha? O Jogo da Amarelinha, a gente joga lá a pedrinha e vai pulando, né, nos quadrinhos desenhados no chão, ele tem uma certa organização, né? Você segue um caminho. Só que conforme você vai avançando, por exemplo, você chega lá no céu, né, e volta de uma forma tradicional. Vou colocar aqui um desenho de uma amarelinha para vocês entenderem.
isso eu me lembro de quando eu era pequena. A gente vai avançando, aí vai num pé só. Ou então você vai carregando uma pedra na mão e a pedra não pode cair. Ou seja, os caminhos vão, embora seja ali o mesmo, as dificuldades vão aumentando ao longo do caminho. Esse livro pode ser lido de forma convencional, né, do primeiro ao último capítulo, ou como o próprio Cortázar sugere, e eu vou achando aqui, achei, você pode lê-lo, aqui é a ordem dos capítulos que ele sugere, para que você penetre no livro de uma forma pouco convencional. Tá? E o que acaba acontecendo? A gente acaba fazendo duas leituras, né? Você vê se você é mais tradicional e lê do primeiro ao último, ou você percebe se você é mais ousado. Eu tenho vontade de caminhar pela amarelinha. Mais ousado e vai lendo os capítulos conforme você quer, mas é um livro que eu tenho certeza que a gente lê mais de uma vez. Então, esse é uma grande ousadia para esse ano. Eu quero muito, tenho muita vontade de fazer essa leitura. Mas não sei se acontecerá. Os outros eu tenho mais tranquilidade que acontecerão. Esse aqui é o maior desafio. Agora, o livro da minha vida, o livro da sua vida, o livro da nossa vida, eu li na universidade. E eu acho que é hora dele voltar para a minha vida, para a nossa vida, que é O Grande Sertão Veredas, a obra-prima do Guimarães. Bem, ter Riobaldo conversando comigo e com vocês de novo na minha vida. Eu li esse livro na universidade, lá no Paleolítico. Eu li esse livro na universidade e tá na hora de ler inteiro de novo, não só aos pedaços, não só para preparar a aula e tal. Tanto que eu tenho essa edição velhinha, como você pode ver, né? E ela tá muito rabiscada. Ela tem muitas anotações de estudo e tal. Então, não sei, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer essa leitura num livro, numa edição mais nova. Exatamente para não contaminar a minha leitura desse ano por leituras anteriores. Não tem jeito, porque a memória está aqui, né? E é um livro muito significativo na minha vida. Mas é uma tentativa de trazer algo novo. Amores, dos calhamaços desse ano, é isso. Tá? Eu estou muito animada para a leitura desses livros, mas haverá uma porção de outras obras aqui, ó. Por exemplo, como hoje esse vídeo foi um tanto quanto improvisado, a nossa luz está em cima de uma montanha de outros livros. O que eu tenho ali? Eu tenho as meninas da Lígia, o Caim, do Saramago, as Três Irmãs do Tchekov. Faz muito tempo que eu não leio teatro, eu gosto de ler dramaturgia. Então, as Três Irmãs, um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams. Tem A Sangue Frio, do Capote, que é uma releitura. Admirável Mundo Novo é uma distopia importante, também é uma releitura. A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz. Precisamos de Eça de Queiroz nesse canal. O Eça de Queiroz é engraçado, acredite, tá? Então é importante. Dom Casmurro virá outra vez, tá? Para a minha vida, tem um projeto do Dom Casmurro que envolve a leitura de Otelo e que envolve também a leitura de São Bernardo, do Graciliano. Então é um projeto bastante legal. E entrar na vida das Irmãs Brontë, né? Que eu conheço pelas histórias das obras, mas na verdade eu nunca efetivamente li uma obra que não fosse uma adaptação, coisa lá da adolescência e tal, no pós-paleolítico, é o neolítico. Então também faz muito tempo. O Morro dos Ventos Uivantes está separado ali. Tá? Então ali são leituras que eu desejo que venham, mas essas estão aqui. Ainda agora para janeiro, o que entra no canal? Entra, por exemplo, Enzo. Agora eu preciso que você vá ali e me ajude. Então, entra Saramago com ensaio sobre a cegueira, já foi filmado. Entram as Três Marias. O Enzo se perdeu. Enzo aqui, ó, do lado de cá, são os últimos de cima. Entram as três... Tá olhando. Isso é o nosso canal, gente. Se você não conhece, temos a técnica do improviso. Entram as Três Marias, né, da Raquel de Queiroz. Temos aqui o Museu do Silêncio, tá, da Yokogawa, que é um livro bem legal. Vou mostrar rapidinho. Ó, As Três Marias, de Raquel de Queiroz. Aqui, Yama Kivan, sábado. Vocês sabem que eu gosto de livros de
um período, né, de um dia, de uma noite. O Museu do Silêncio, esse livro é tão bonito, tá? Da Yokogawa. A obra dessa autora já foi comparada à obra do Murakami, por exemplo. Ensaio sobre a cegueira. Precisamos de Saramago na nossa vida também, tá? Aqui, duas narrativas fantásticas, uma obra curta do Dostoiévski. Eu já li bastante Dostoiévski nas obras curtas, então, por causa daquele problema de eu ler devagar, me aventurarei por obras mais longas. E tem um livro aqui que eu vou mexendo aqui. A Lucy me moveu, mas ela voltou, que é um livro que eu achei assim, por acaso. Histórias apócrifas. Esse autor é tcheco. E o que é o apócrifo? O apócrifo é aquilo que ou é clandestino, tá? É sempre escrito após. Religiosamente, ele é um livro que não é aceito pelo cânone. Por exemplo, existe uma história de que haveria um quinto evangelho. Então, nós falamos que há o quinto evangelho e outros evangelhos apócrifos, ou seja, histórias da Boa Nova, histórias da vida de Cristo, que não são consideradas como canônicas, como os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, na Palavra Sagrada. Então, aqui, qual que é o grande desafio desse livro, que parece pequeno, mas não é? Como as histórias são apócrifas, é preciso que você conheça a história anterior. Então, por exemplo, como teria sido o tribunal que condenou Prometeu por roubar o fogo dos deuses? Se você não conhece o mito, você não vai conhecer o que virá na sequência. Que resmungos trocariam o velho casal da Idade da Pedra, lamentando a decadência das novas gerações e a falta de perspectivas da humanidade. Esse texto a gente ainda consegue, né, já que em relação à contemporaneidade, pensar, mas um casal da Idade da Pedra pensando isso? Olha outras histórias sobre as quais esse livro vai versar. A Noite de Pilatos. Pilatos, depois da decisão, né, da permissão da crucificação de Jesus Cristo. Ou então, Hamlet, príncipe da Dinamarca. O que o nosso autor... Gente, Karel Capek, pode estar errado, pode estar certo. Você sabe que eu sou ótima na pronúncia dos nomes dos autores. Mas o que o nosso autor está preparando para Hamlet? Ou então a confissão de Dom Juan. O que o Dom Juan confessa depois de ter saído com 1 milhão de mulheres? Não. Teve mais de 1000 mulheres, menos aquela que ele queria, que era a Dona Júlia. O que ele disse? Ou seja, tem muita coisa, muito legal. O vídeo, já tô aqui me viajando um pouco, ele é sobre os calhamaços. Mas, esperem, eu tenho boas expectativas, muito boas, para o canal esse ano. Já agora em janeiro, tem coisa boa vindo por aí. Certo? Então, para que tudo isso aconteça, precisamos de likes, precisamos de inscrições. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado, para ser acionado. Acione para ser acionado dos próximos vídeos. Comente que eu respondo com todo carinho. O Enzo me ajuda. Compartilhe. Não, Enzo me ajuda não a responder, tá? Ele me ajuda nos comentários que ele faz, que eu coloco na resposta, mas eu mesma passo por todos os comentários. Comente, compartilhe e vamos fazer com que o canal cresça e disseminar a leitura. Acho que das muitas coisas que a gente pode fazer de bem para os outros, sabe? Incentivar a ler junto, distribuir e ser generoso com o conhecimento é uma das melhores que a gente faz nessa vida. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!